Você já imaginou como era o mundo há 200 mil anos? Será que o mundo era mais quente ou mais gelado? Quais espécies fantásticas andavam por esta terra? Bom, saiba que há evidências de que não havia apenas uma espécie de hominídeos, mas sim várias. É isso que vamos descobrir neste vídeo. Como era o nosso planeta por volta de 198 mil anos antes do nascimento de Cristo. Você está no canal Fatos Desconhecidos e eu sou o Bombinha. Já conferiu nossa coleção de camisetas? Na Use Fatos, você pode comprar a sua com uma estampa personalizada. Ainda por cima, vai exibir por aí um produto oficial do Grupo Fatos. Quem é fã, usa Fatos. As camisetas estão disponíveis através do link da descrição e do QR Code, tá? Muito bem. Ao voltarmos 200 mil anos atrás, vamos deixar a época do Holoceno, em que vivemos, e vamos para o Pleistoceno. Essa época é do período quaternário da Era Cenozoica e começou há aproximadamente 2,5 bilhões de anos. Seu fim foi há pouco mais de 10 mil anos. Durante a Era Cenozoica, a Terra passa por intercalados períodos de glaciação e interglaciação, ou seja, tempos secos de temperaturas mais baixas e tempos úmidos de temperaturas mais altas. Há 200 mil anos, o planeta estava em um período de interglaciação, assim como estamos agora. Então, a temperatura não era tão mais baixa do que a atual e o ambiente não era tão diferente quanto seria num período de glaciação. Portanto, havia uma diversidade de fauna e flora parecida com a de hoje. Ah, e tem outra coisa. Quando falamos do tempo geológico, 200 mil anos não são tanta coisa assim. Por exemplo, para as placas tectônicas mudarem bastante, é preciso muitos milhões de anos. Portanto, nessa época, os continentes não estavam espalhados de maneira muito diferente do que estão atualmente. Nesse aspecto, a Terra estava dividida em 3 grandes partes. A parte maior era composta pelos continentes norte-americano, europeu, africano e asiático, que compartilhavam muitas características. Já as outras 2 partes eram a América do Sul e a Austrália, que de certa forma estavam mais isoladas do resto do mundo e sequer contavam com espécies humanas. Muito bem, mas o que poderíamos encontrar nesses locais? Vamos começar pelo nosso continente, a América do Sul. Não havia qualquer espécie de hominídeo aqui, e como dito antes, a região havia tido um processo evolutivo um pouco isolado do restante do mundo. No entanto, a América do Sul era um pouco mais conectada ao resto do planeta do que a Austrália, graças à ligação com a América do Norte feita pelo Istmo do Panamá. Por causa disso, houve um grande intercâmbio de espécies entre os 2 continentes. Como a época dos dinossauros já tinha passado há muito, os mamíferos dominavam a maioria dos ambientes do globo. Aqui não era diferente. Os mamíferos placentários dominavam todos os papéis ecológicos, ainda que contassem com a competição de aves e marsupiais. Falando de aves, viviam em nosso continente as psilópteros. Essas aves cumpriam um nicho ecológico parecido com suas parentes atuais, as seriemas. Elas eram carnívoras e não voavam, sendo uma das últimas exemplares das aves do terror, que eram aves gigantescas e velozes que aterrorizavam outros animais terrestres. Há evidências que indicam que as psilópteros sobreviveram ainda por muito tempo, até serem extintas há cerca de 20 mil anos. Talvez o animal mais emblemático da América do Sul, há 200 mil anos, fossem as preguiças gigantes. Elas levam esse nome por serem parentes das preguiças e, claro, por algumas espécies chegarem a tamanhos semelhantes aos de elefantes. O Megatherium, por exemplo, podia ultrapassar os 3 metros de altura. Esses animais ficavam grande parte do dia sentados, puxando galhos e plantas para se alimentarem. Assim como as aves do terror, as preguiças gigantes se espalharam tanto pela América do Sul quanto pela América do Norte. Utilizando suas grandes garras, as preguiças
costumavam cavar enormes tocas subterrâneas, formando verdadeiros complexos construídos ao longo de várias gerações. Outro animal interessante da época era o Nochomastodon, uma espécie de proboscídeo parecido com o elefante. Ele tinha um tamanho parecido com o do elefante asiático atual e teria vindo da América do Norte. Aparentemente, o Nochomastodon chegou a ser caçado por humanos, só que isso muito tempo depois. Aqui na América do Sul também havia tatus, mas não eram como os de hoje, pois podiam chegar ao tamanho de carros pequenos. Estou falando sobre o Glyptodon. Eles tinham carapaças e conseguiam se proteger da maioria dos predadores. Entretanto, podem ter sido uma das principais presas dos seres humanos quando chegaram ao continente sul-americano milhares de anos depois. Agora falemos da América do Norte, que estava intimamente conectada com o que podemos chamar de Afro-Eurásia. Os animais e as plantas de um desses lugares habitavam o outro, de maneira que leões, rinocerontes, camelos e outros bichos viviam por todos esses continentes. No norte do planeta, havia uma faixa que se estendia por quase todos os continentes e que abrigava uma espécie de savana fria, chamada de estepe de mamute. Civaterium era um imenso girafídeo ruminante que habitou a Índia, a África e o Oriente Médio. Com um corpo parecido com um cavalo, mas com um par grande de chifres, esse animal pode ter sido um dos maiores ruminantes. Já os gigantopithecus talvez assustasse um pouco, sendo um dos maiores primatas que já existiu. Assemelhava-se a um orangotango, mas com 3 metros de altura. Vivendo próximo à China e à Índia, sua dieta baseava-se em comer muito bambu. Entretanto, o animal mais famoso da região era o mamute lanoso. O grande proboscídeo ocupava toda a extensão da estepe do mamute. Os mamutes sobreviveram por muito tempo, chegando aos dias em que a humanidade construiu as pirâmides, com a última população permanecendo na ilha de Rangel. Na América do Norte, o animal que dominava era o mamute columbiano, que era muito maior que o lanoso. Ocupando o nicho dos predadores, há 200 mil anos viviam os esmilodons, popularmente chamados de tigre-dentes de sabre. Eles caçavam outros mamíferos grandes com seus enormes dentes, que apesar de não parecerem, eram extremamente frágeis. Seus membros superiores, muito fortes, eram também armas muito usadas para abater as presas. Para encerrar os animais dessa grande massa de terra, que era a América do Norte e a Afro-Eurásia, temos o auroch. Esse bovino lembra nossas vacas de hoje, e não à toa. Foi ele que deu origem a todas as raças de gado a partir do momento em que passou a ser domesticado pelos humanos. Na Eurásia, o auroch habitava quase todos os locais. Por incrível que pareça, o último indivíduo da espécie só deixou de existir em 1627. Quando falamos da Austrália, as coisas eram um pouco diferentes do restante do mundo há 200 mil anos. Lá, os mamíferos marsupiais acabaram dominando o ecossistema, mas vários grandes predadores eram répteis. Havia lagartos gigantes e crocodilos terrestres que caçavam vários tipos de mamíferos. Também existiam répteis semelhantes a jabutis, como o Meolania, que parecia um jabuti enorme, com chifres e uma cauda com espinhos. Como exemplo dos enormes marsupiais que dominavam por lá, há o Procoptodon, que era um grande canguru. É provável que o Diprotodon tenha sido o maior marsupial que existiu. Sua aparência era parecida com a de um wombat, mas com 2 metros de altura. Você acredita que existiam várias espécies parecidas com os seres humanos nessa época? Indivíduos Homo erectus, por exemplo, ainda caminhavam pela Terra, mas já estavam em decadência. As espécies de hominídeos eram próximas e havia até híbridos, ou seja, filhos de pais de espécies diferentes. Uma das espécies mais singulares que vivia nessa época era a Homo floresiensis, natural da Ilha de Flores. Eles eram muito baixos quando comparados ao Homo sapiens,
já que tinham pouco mais de 1 metro de altura. Entretanto, o principal hominídeo, além da nossa espécie, era o Homo neanderthalensis. Os neandertais eram em média muito baixos, musculosos e robustos do que nós. Hoje em dia, acredita-se que os neandertais tinham um senso de coletividade, além de poderem ter tido crenças, histórias e até mesmo uma tradição oral. A nossa própria espécie surgiu por volta de 300 mil anos atrás e cerca de 200 mil anos atrás dividiram o planeta com, no mínimo, outras 5 humanidades. Acredita-se que tenham surgido na África e, nessa época, todos possuíam pele negra. Como tinha um ótimo manejo de ferramentas e armas, o Homo sapiens passou a se sobressair frente a outros hominídeos. Os seres humanos dessa época correspondem a nossos ancestrais de 11 mil gerações atrás. O grupo, nesse período, residente na África, espalharia-se e dominaria todos os outros continentes no futuro. O desenvolvimento da história deles, milhares de anos depois, deu origem ao mundo que conhecemos hoje. Qual dessas informações você achou mais interessante? Gostaria de poder ver como era o nosso planeta há 200 milênios? Eu sei que a vida não devia ser fácil, mas a natureza nunca deixa de ser fascinante. Eu te agradeço pela sua companhia e parceria. Deixe seu like para fortalecer nosso humilde trabalho. Tchau e até o próximo vídeo.